do livro Palavras do Coração, volume 1, Espírito Dr. Hermann, psicofonado por Altivo Carissimi Panfiro. Lição 18, O Mestre do Amor e da Paz. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9. Neste mês, a Casa de Leon Denis inicia o ciclo de estudos em torno do Evangelho de Jesus. Lembrar Jesus é lembrar sempre o Mestre de paz, amor e orientação. É lembrar que temos um modelo a imitar, a seguir. Quando ouvimos sua mensagem, quando sentimos seus ensinos, ficamos como que maravilhados e nem sempre somos corajosos o suficiente para acompanhar as suas orientações. Falta-nos decisão para fazê-lo. Tenhamos a certeza, no entanto, de que Ele, Jesus, continua a nos esperar, à semelhança de um professor que estimula seu aluno no estudo, para que este alcance o cobiçado prêmio, que é a passagem de uma série para outra. Jesus é o mestre que realmente nos estimula a lutar, a trabalhar pelo próprio aprimoramento, até que um dia cheguemos ao porto seguro, a elevação. Enquanto isso não se dá, mantenhamos em mente o objetivo a ser alcançado. Não nos distraiamos, mantenhamos o desejo sincero e puro de chegarmos até ele. Por mais difícil que possa parecer a vida, por mais que ainda tenhamos sentimentos a conquistar, lutas a vencer, por mais difíceis que pareçam as circunstâncias em que temos de trabalhar o nosso próprio sentimento, nunca desanimemos. Uma das características de Jesus era, justamente, a perenidade. Ele é forte, seguro, perene, como são os grandes rios. Assim, procuremos em nós mesmos a força precisa para chegarmos a esse estágio. Não nos distraiamos, e se difíceis forem os momentos da nossa existência, se difíceis forem as dificuldades a serem ultrapassadas, se tudo for difícil, lembremo-nos somente dele, Jesus, na continuidade de nosso esforço. Ele, o mestre forte, seguro, que não interrompe o próprio ciclo de trabalho. Os que estamos desejando segui-lo, procuremos alcançar também estes estágios que acabamos de transmitir. Assim, iniciando o mês de trabalhos e de estudos em torno de Jesus, tenhamos em nosso coração a determinação de que, na verdade, nós mesmos iremos tentar acompanhar o ritmo desse generoso Mestre e Senhor de nossas vidas. Que Deus a todos nós abençoe, conduza e proteja, agora e sempre. Paz para todos. Hermann, mensagem recebida em 6 de dezembro de 1997. Nessa página, de Dr. Hermann, ele vem falando de Jesus, que Jesus é o mestre do amor e da paz. E é mesmo, Jesus foi o grande mestre de todos nós, o grande mestre da humanidade. Ele veio nos ensinar muitas coisas. E nessa página ele está dizendo que Jesus é o mestre do amor e da orientação. E a orientação que ele deixou no Evangelho para nós, os seus ensinamentos, estão aí até hoje. Nós é que nos distraímos, Nós é que nos desviamos aí do caminho do bem e a gente esquece dessas lições benditas do Evangelho dele de amor. E ele vem dizendo que ele é um modelo a seguir. Ele é o nosso modelo e guia. Se a gente for se conduzir, se a gente decidir para a nossa vida, se deixar guiar por ele, nós vamos alcançar aí essa perfeição moral de que a doutrina espírita fala, de que os espíritos nos trazem. Então, quando a gente ouve o ensinamento de Jesus, quando a gente vê um filme sobre Jesus, a gente fica assim, se sentindo mais
corajoso, a gente fica se sentindo com capacidade de fazer muitas coisas que a gente julga que não teríamos condições. A gente fica querendo, com vontade, de fazer o mesmo que ele fez, de seguir os seus ensinamentos. Mas o Dr. Herman fala aqui que falta para nós uma coisinha muito importante. Falta para nós a decisão. Se decidir a fazer isso. E ele fala que Jesus, apesar da nossa indecisão, da gente não se definir por seguir seus passos, porque a gente diz, né, que segue Jesus, mas na ação, nas ações, nas nossas atitudes, nem sempre a gente demonstra isso. Aliás, pelo contrário, quase nunca, né? A gente está se esforçando, em alguns momentos a gente até consegue. A gente consegue ser mais manso, a gente consegue ser calmo, ser brando, dependendo das circunstâncias, dependendo da situação, dependendo da pessoa que esteja na nossa frente. Mas Jesus falou, quando ele trouxe essas orientações, que nós precisaríamos conquistar essas virtudes na íntegra. Não seria só com um ou dois, não seria só com aquelas pessoas que a gente escolheu, seria com todas as pessoas, né? Mas ele, Dr. Herman diz aqui, que ele continua nos aguardando, ele continua esperando por nós, porque Jesus é paciente, né? Ele sabe esperar, ainda bem, né? Ele sabe esperar por nós. Então, que a gente comece a se programar, né? Que a gente comece a trabalhar em nós essa decisão da modificação moral, porque foi para isso que ele passou na Terra, né? Foi para isso que ele veio estar entre nós. E ele continua nos estimulando a lutar, a trabalhar, a nos esforçar para conquistar esse aprimoramento, até que a gente chegue naquele porto seguro, que é a elevação, como o Dr. Herman diz aqui, essa elevação moral. Enquanto isso não se dá, ele vem dizendo que a gente mantenha dentro do nosso coração um objetivo, uma meta. E que meta é essa? É justamente essa meta de seguir seus passos. A meta de alcançar esse objetivo proposto por Jesus. E a nossa proposta como espíritos encarnados na Terra é alcançar essa evolução. O nosso objetivo, a nossa meta é alcançar a evolução. E Jesus disse que todos nós conseguiríamos. Todos nós conseguiríamos chegar até Ele. Olha, isso é importante, né? A gente acreditar. Aí entra a fé. A fé. E o Dr. Herman diz aqui que por mais difícil que pareça ser a vida, por mais que a gente ainda tenha sentimentos a conquistar, porque a gente ainda tem muita coisa a conquistar, né? Por mais que a gente veja assim uma coisa distante, longe, por mais que a circunstância demonstre que vai ser difícil, que a gente não desanime, que a gente não esmoreça, porque uma das características de Jesus era essa determinação, a confiança, a segurança, a confiança em Deus. Ou esse mesmo Deus que é nosso Pai. Era o Pai de Jesus, como ele falava, meu Pai, e é o nosso Pai. Então, ele também nos passa essa coragem. Ele também vai nos passar essa coragem quando a gente buscar, né? Ele, né? Quando a gente vai em busca lá, como Jesus falou, pedi e obtereis, bate e a porta se abrirá. Mas a gente precisa fazer esse movimento. E aí ele fala que a gente procure dentro de nós essa força. Porque Deus colocou dentro de nós essa força. A gente só não está conseguindo enxergar, nem acreditar que ela existe dentro de nós, mas ela existe. E aí,
Ele fala aqui que a gente não se distraia. E se os momentos da nossa existência forem difíceis, a gente não se deixe abater. Se todas as dificuldades que a gente vê que seja, que está sendo, né, para a gente muito complicado, que a gente lembre de Jesus, que a gente lembre do esforço dele. Aí a gente fala, mas eu não sou Jesus. Mas ele falou que a gente ia alcançar e ia conquistar todas as virtudes que ele tinha. Então, ele acredita nisso. E se ele acredita, nós precisamos acreditar. Ele não só acredita, como ele está nos estimulando, nos impulsionando, nos empurrando, através desses guias espirituais, desses benfeitores que todos nós temos. Um anjo da guarda, um benfeitor espiritual que está aí torcendo por nós. E aí ele fala, ele é seguro, ele nunca interrompeu os trabalhos dele, as atividades dele, ele apenas não está aqui encarnado. Nós não estamos vendo, mas ele continua trabalhando por nós, não é? E nós que estamos desejando seguir ele, que a gente possa colocar essa meta na nossa vida, esse objetivo, que a gente coloque esse objetivo em nosso coração, coloque a determinação, que nós iremos o tempo todo, né? Que a gente possa nos obrigar, nos disciplinar, né? O tempo todo a seguir os seus passos. E aí a gente lembra lá do orai e vigiai, que a gente fique vigilante, atento, para que a gente não desanime, para que a gente relembre dessa coragem que o Dr. Herman fala nessa lição, que a gente lembre desse mestre do amor e da paz. Eu não consigo fazer paz dentro de mim, ainda não sinto essa paz, mas que eu lembre que eu vou ser capaz de conseguir, se eu confiar nesses ensinamentos, se eu procurar treinar, exercitar, praticar esses ensinamentos de amor e da paz, através do esforço, da vontade, da confiança, né? Aí a gente busca lá a oração, a prece, que é esse recurso poderoso que Jesus deixou para nós. A prece é o nosso instrumento, a nossa ferramenta principal para que nos dê essa força. Quer dizer, para reativar essa força, porque a força a gente tem, a gente só não percebe. Ela está enfraquecida, entorpecida pelas nossas dores. Mas com fé, com confiança, lembrando dessas mensagens de Jesus, nós vamos novamente recuperar, né? Então a gente se abastece em páginas como essa, em páginas do Evangelho, em trabalhos em benefício do outro. Isso tudo são o quê? Recursos, ferramentas que a gente pode usar para que esse amor e essa paz do Mestre Jesus alcance os nossos corações. Então, que a gente possa aí continuar pedindo a Ele, né? Esse Mestre querido, que sempre esteja junto de nós. Graças a Deus.